O fato de existir uma tecnologia não significa que seja uma tecnologia útil, que seja uma tecnologia que traduza um modo de vida, né? Tem um monte de inventores excêntricos aí, tem um monte de tecnologias que nos fazem sonhar, mas que não são aplicadas na realidade por falta de demanda, porque elas não têm utilidade, porque elas não são vistas como realmente necessárias. Relativizando isso, quer dizer, as comunicações ocorrem quando é necessário, por algum motivo, né? Mesmo que essa necessidade seja imposta como uma mercadoria, né? Quer dizer, que você seja obrigado ou seja impelido a desfrutar de uma determinada comunicação, porque aquilo é uma mercadoria em si, não porque você tenha parado para pensar quão interessante seria usufruir de um determinado recurso de comunicação. De todas as maneiras, essa possibilidade, então, de se ligar com outras partes do mundo e do mundo todo se ligar, começou a ocorrer com essas grandes navegações, né? Foi aí nas palavras, então, desse grande historiador português Vitorino Magalhães Godinho, né? Foi aí que o Mediterrâneo deixou de ser uma espécie de lagoa central do mundo para os europeus, que o Oceano Atlântico deixou de ser uma barreira intransponível para os europeus. E foi aí que, nessa visão de mundo europeia, o globo deixou de ter dois limites que não se tocavam, né? Um extremo ocidente e um extremo oriente. O mundo passou a se tocar. Essa é uma perspectiva eurocêntrica, essa que está analisando o Magalhães Godinho. Ainda tem gente que repete essa tremenda baboseira, né, de que o Estado, ao interferir na economia, atenta contra uma lógica do próprio sistema capitalista. Ou seja, impede a realização de uma economia de mercado, que depende, por seu turno, de uma não influência dos Estados. Isso é um absurdo tremendo, né? Isso é um discurso ideológico formulado com força no século XIX e que durou mais ou menos até a crise de 29. Até a crise de 29, tinha gente importante e gente esperta que ainda acreditava na incompatibilidade entre Estado e economia de mercado, economia capitalista. Depois da crise de 29, ninguém mais está autorizado a pensar assim. Se vocês quiserem evocar, então, conhecimentos históricos mais acessíveis, né? Sim, mas quem sabe lá o que se passou na crise de 29, né? Tem economista até hoje que, enfim, diverge quanto à natureza da crise e as respostas do sistema internacional a ela. Tudo bem, peguemos a crise do capitalismo de 2008, que foi uma crise sistêmica, que foi uma crise estrutural da maior gravidade. Foi uma crise seríssima. E como foi que o sistema capitalista se recuperou dessa crise? Ainda está se recuperando, mas ele sobreviveu, né? E ao sobreviver, ele se mostrou mais uma vez, como já tinham apontado Weber, Marx, Brodel, um sistema dotado de uma incrível capacidade de reconfiguração. É um sistema que segura baques, que segura golpes sérios, que se modifica parcialmente, preservando a sua natureza essencial. Mas como foi então que o capitalismo sobreviveu a essa crise gravíssima iniciada em 2008? Né? Vocês devem estar lembrados, vocês já deviam ler jornal, já deviam ser, enfim, estudantes bem informados à época, não é? O primeiro socorro do governo norte-americano, ao sistema financeiro foi da ordem de 900 bilhões de dólares. O primeiro socorro da União Europeia foi da ordem de 1 trilhão de dólares. E o segundo socorro do governo norte-americano foi equivalente ao primeiro da União Europeia, mais 1 trilhão de dólares para salvar o sistema financeiro. Admitamos então que, num primeiro momento, governos dos Estados Unidos e da Europa injetaram no capitalismo por volta de 3 trilhões de dólares. Vocês sabem qual é a fortuna do homem mais rico do mundo, né? O homem mais rico do mundo atualmente é o Bill Gates, né? Eu li aí na revista Forbes aí essa notícia, né? Todo ano eles fazem lá a escala, né? A competição entre os mais ricos do mundo e tal.
Tinha uma época que o Eike Batista entrava bombando, era um brasileiro mais rico. As indústrias dele quebraram, né? Parênteses, não achem que quando a indústria do cara quebra, ele quebra, né? Ele continua sendo rico. A única coisa é que ele se torna menos rico, menos investidor e tal. Mas esses caras sempre preservam ali a fortuna deles, né? Dificilmente se tornam pobres, indigentes, vão trabalhar lá com trabalho assalariado. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Mas fica uma alternância nos últimos anos entre o Bill Gates e o Carlos Slim, que é aquele grande empresário mexicano, né? Então o Slim ficou um tempão aí na liderança como o homem mais rico do mundo e agora o Bill Gates, dono da Microsoft, recuperou essa liderança. A fortuna de cada um deles é de cerca de 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. Ou seja, junta as duas fortunas, dá aí mais ou menos 120 bilhões de dólares. Isso não é nada perto dos 3 trilhões de dólares injetados por governos, por gestões de Estado, para salvar o capitalismo em 2008. Isso é um exemplo extremo, mas é um exemplo que toca no âmago do problema. Desde sempre, o capitalismo dependeu do Estado para se desenvolver. Não existe capitalismo sem gestão, sem gerência do Estado. Não é interferência do Estado. A ideia de interferência do Estado frequentemente enseja uma concepção ideológica da relação entre política e economia. Interferência. Ora, se desde sempre o capitalismo precisou do Estado, essa necessidade revela algo mais do que circunstâncias específicas de suposta anormalidade, nas quais então os estados se mobilizariam para mexer nas economias, todas elas economias do sistema capitalista. Por que eu estou dizendo isso então? Né? Abandonando então essa baboseira, essa ilusão da possibilidade de uma economia de mercado, que, repito, teve vigência no século XIX, numa parte do século XX, e a ilusão, quer dizer, a ideologia da economia de mercado foi magistralmente destruída por um grande autor chamado Karl Polanyi, num livro que vale a pena ler, viu, pessoal? A Grande Transformação. A Grande Transformação do Karl Polanyi, que é um autor austríaco da década de 40, A Grande Transformação, as origens da nossa época, o subtítulo, alguma coisa assim, que é um grande clássico aí da história e da literatura econômica mundial. Tá? Bom, depois do livro do Polanyi, escrito na década de 40, ninguém mais deveria acreditar nessa suposta normalidade de uma economia capitalista sem a gestão, sem um papel protagonista desempenhado pelo Estado. Como isso se realiza aqui, então, nessa expansão europeia? As empresas ultramarinas, repito, são caras, são onerosas, são perigosas. Elas dependem de capitais privados, mas elas dependem, sobretudo, desse grande patrocínio dessas monarquias, que ao se tornarem, então, poderes políticos centralizados, são capazes de acumular capital numa escala diferenciada. E aí, então, são capazes de atender à demanda específica de algumas dessas próprias monarquias por uma expansão comercial, né? Assim, essa unificação dessas monarquias se processa aí, né? Portugal já no século XIV, com a Revolução de Avis, de 1383, 1385. A Espanha, a monarquia hispânica, se forma ao longo do século XVI, inicialmente com a união entre as coroas de Castela e Leão, e logo, enfim, outras coroas, e tudo isso vira então essa monarquia hispânica ou espanhola, e outros estados vão seguindo os mesmos passos no século XVI. Um dos contextos específicos importantes dessa crise de rearranjo da política europeia em direção, então, a essa centralização de poderes, né, são, em primeiro lugar, a grande crise do século XIV. A crise que tem a ver, então, com um dos surtos, o mais pestilento de que se tem notícia, de uma peste negra, a partir de 1376, né, mais ou menos, é quando acredita-se que essa peste, vinda, então, do Oriente, da Índia, de algum lugar do Oceano Índico, mas provavelmente da Índia, chegou a Veneza e daí se espalhou para a Europa, causando uma mortalidade enorme, gigantesca.
e um declínio populacional, uma retração brutal das atividades econômicas dessa Europa, uma contração, portanto, desse desenvolvimento do capitalismo na Europa. Essa é uma dimensão importante. Outra dimensão tem a ver já com o próprio século XVI, que são as guerras de religião, após a Reforma Protestante iniciada em 1517. Ora, para nós entendermos o que significa então essa demanda por uma estabilidade de tipo política em sociedades fundamentalmente agrícolas, como são as sociedades europeias desses séculos 14, 15 e 16. Né? Um bom exemplo no plano das sensibilidades é um filme. O filme não retrata o contexto europeu, ele retrata um outro contexto, o contexto japonês, né? Mas é justamente de fragilidade do homem diante da sua dependência estrita em relação à terra e de como isso causa, digamos, enfim, uma brutal comoção social. É o filme do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Alguém assistiu aqui Os Sete Samurais? Né? Legal, 2, 3, 4. Pronto, quem não assistiu, acatem minha sugestão, né? Tem uma refilmagem boa também, linguagem bang bang, né? Os Sete Homens e um Destino, né? Que é basicamente a transposição da mesma história para aquele contexto de faroeste norte-americano. O filme do Kurosawa é uma maravilha, viu? Vale a pena assistir, tem aí em DVD, filmaço, cinema de primeira. Uma pequena aldeia, né, de agricultores que planta, que colhe, semeia regularmente, é saqueada também regularmente por um bando de ladrões, um grupo de bandoleiros. E resolve então se armar e resistir, né, a esses ataques. E aí contrata um grupo de samurais. E esses samurais então, abnegados, se dispõem a treinar e a ajudar essa aldeia de dependentes da terra, né, contra os saques externos. Isso pode ser visto como uma espécie de uma metáfora das dificuldades dessas sociedades agrícolas, né, crises de abastecimento, levando então a uma grande comoção social. É disso que a gente está falando também na Europa, desse século XVI, desse século XV já. O filme do Kurosawa é ambientado no Japão do século XVI. E as guerras de religião, mais especificamente, quer dizer, essa brutal instabilidade política que tem efeitos terríveis também na economia, na vida material das pessoas. Tem um filme, enfim, não é da mesma estatura que o filme do Kurosawa, mas é uma boa recomendação também, que é um filme chamado A Rainha Margot, não sei se vocês assistiram, né? É um filme protagonizado pela Isabelle Adjani, né? E eu não sei o nome do ator que faz o casal lá e tal. Enfim, eu só sei que a protagonista é a Isabelle Adjani, que faz a Rainha Margot, né? Então, a noite de São Bartolomeu e os conflitos entre protestantes e católicos na França do século XVI. Olha, filme de época muito legal, viu? Muito bom. Os franceses sabem fazer filme comercial também, viu? É um tremendo preconceito, aliás, um preconceito completamente idiota. Todo preconceito é idiota, né? Mas esse é especialmente idiota. Achar que os franceses só fazem filmes, enfim, profundamente intelectuais e incompreensíveis para a maioria das pessoas, né? Filmes franceses de época, de temática histórica, costumam ser muito melhores, na minha opinião, do que esses blockbusters norte-americanos aí. Troia, Alexandre, tem agora esse 300 aí, o Xerxes, da Pérsia e não sei o que lá. Esses filmes aí, eles são muito sedutores, né? Ou tratam de história. Outro dia eu vi a metade pro fim de Troia, que eu não tinha assistido, né? Porque eu sempre fico meio assim de passar na locadora e pegar um blockbuster, né? Porque tem tanto filme bom que a gente não viu, né? Aí vai ver esses comercialoides aí. Mas, pô, a gente é historiador, precisa saber o que está rolando e tal. Aí eu assisti na TV a cabo a segunda metade do Troia, né? E... pô, um filme medíocre, né? Pô, tratar da guerra de Troia, o protagonista é o Aquiles, quer dizer que é o paradigma do herói grego, né? Aquele herói, enfim, elevado, cheio de defeitos e com todas as virtudes. É o paradigma do herói, né? O Brad Pitt não deu conta do recado, viu? Vocês me desculpem, mas é um filme bem medíocre. A Rainha Margot, como filme histórico, numa toada de filmes franceses, é uma boa reconstituição de época, bem legal.
e mostra então essa instabilidade que se resolve finalmente ao cabo dessas guerras de religião no século XVI com uma nova onda de formação de estados, de monarquias centralizadas. Daí, no século XVII, a Europa continua a todo vapor esse processo de expansão material e esse processo de expansão cultural. Só farei uma ressalva já de cara quanto à ideia das monarquias absolutistas. É necessário um certo cuidado, aliás, um cuidado, enfim, básico, no emprego desse termo. É um desses termos que, de tão empregados, tornou-se um jargão. E como todo jargão, ele simplifica excessivamente algumas realidades que são bem mais complexas, né? Um livro clássico sobre a matéria, um livro que vocês devem ler em algum momento da formação, né? Eu não sei mais há quantos anos, você sabe que também tem clivagens geracionais, né, nas nossas formações, né? O que se estudava, enfim, quando eu era aluno, não é exatamente o que vocês estudam hoje, o que se estudava, enfim, 20 anos antes, 30 anos antes. Tem algumas mudanças, né? Algumas modas saem de cena, entram outras, alguns clássicos se tornam um pouco menos clássicos, outros são mais clássicos do que eram antes, mas de todo modo, relativizações à parte, uma obra absolutamente essencial para o começo de qualquer estudo da chamada Idade Moderna é o livro do Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista. Em linhas muito gerais, o Estado absolutista não existe de modo perfeito. Um Estado é mais ou menos absolutista a depender de uma série de fatores históricos da história daquele Estado. Um desses fatores, um dos mais importantes, as sociedades europeias, dessas monarquias centralizadas, elas possuem instâncias de representação. Não são sociedades tiranas, não são sociedades de poderes completos, de poderes avassaladores. Tanto é que todas essas sociedades possuem instâncias de representação, como, por exemplo, as chamadas cortes em Portugal e em Espanha. O parlamento na Inglaterra, sobretudo a partir das revoluções de 1640 e 1689. Os estados gerais franceses, as dietas no leste europeu, são momentos em que se reúnem os corpos da sociedade. Porque essa é uma sociedade toda ela desigual, naturalizada como desigual, organizada por quê? Porque esse fortalecimento comercial é critério de fortalecimento político. E um dos meios de mediação entre poder político e poder econômico é o poder militar. Porque se um Estado pode acumular capital, ele pode também montar armadas, né? Enfim, máquinas de combate. E essas máquinas de combate se tornam, então, instrumentos de fortalecimento político, mas também de fortalecimento econômico. Ora, nesse mercantilismo, nessa idade moderna em formação, para que serve economicamente uma máquina de guerra, né? Para a conquista de mercados, para a conquista de territórios, eventualmente, para saque. Esse é um mecanismo trivial, básico, comum de acúmulos de riqueza por estados nessa competição interestatal do mercantilismo da Idade Moderna. É você ir lá e roubar a riqueza do outro, né? Ora, os espanhóis então vinham na América e enchiam aí os seus barcos de tesouros, vamos chamar assim, né? Para que os ingleses vão aqui então chegar antes dos espanhóis, expulsar os espanhóis, se eles podem saquear o barco em alto mar, né? Mas como que os ingleses vão saquear isso daí? Eles podem ir com a própria armada e fazer isso, eles podem contratar piratas, e aí os piratas ficam com uma parte disso, são intermediários, né? E a outra parte fica então para o pagamento desses serviços. Assim sendo, os piratas, esses piratas do século XVI, XVII, XVIII, são agentes comuns, importantes, desse jogo da competição interestatal. Essa relação, então, entre a mediação do poder político, do poder econômico, pelo poder militar, tem a sua história também. Isso vai mudando ao longo da história, né? Isso tem uma vigência muito dramática hoje, que guarda dessa época certas lógicas. Não é a mesma mediação,
né? Uma guerra hoje não serve exatamente para a mesma coisa que servia, então, nesse contexto do mercantilismo. Mas existem certas lógicas que são comuns, né? Tomemos um caso aqui, o caso da guerra do Iraque, né? Então, não faz muito tempo, os Estados Unidos bombardearam, invadiram o Iraque, depuseram o governo do Saddam Hussein, instituíram um governo com uma pretensa lógica de democracia liberal, né? E estabilizaram, entre aspas, a região, não é? O pretexto político para isso foi a destruição de armas de destruição em massa. Como todos nós sabemos, foi um discurso de pura justificativa, né? O Iraque não desenvolvia armas de destruição em massa, não estava a ponto de desenvolver armas de destruição em massa, ao passo que a Índia, por exemplo, tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica, a França tem tecnologia, a Alemanha tem tecnologia, e, no entanto, esses países não foram invadidos, não foram destruídos, etc. Bom, uma das lógicas dessa guerra, né? Outra lógica, a guerra ao terrorismo, né? Também sabemos que o Iraque não era exatamente um campo de treinamento da Al-Qaeda, né? O Afeganistão, sim, né? Mas o Iraque, não. Bom, justificativa, então, a guerra ao terrorismo. Mas existem outras lógicas ainda. E aí estamos diante de lógicas historicamente constituídas. Essas duas às quais eu me referi, né? Estou chamando aqui de lógica, e são argumentos com força de conversão em realidade. Eles podem se tornar algo na realidade, mesmo que saibamos que o Iraque não treinava terroristas da Al-Qaeda e nem desenvolvia armas de destruição em massa. Mas isso foi suficiente para convencer parte da opinião pública norte-americana, por exemplo. Então há uma lógica nesse tipo de argumento. Mas outras lógicas são mais antigas. Por exemplo, aquela lógica que faz com que os Estados Unidos, então, promovam uma guerra numa região rica em petróleo, né, destruam a infraestrutura do país e convoquem, então, uma vez necessária a reconstrução do país, empresas norte-americanas, não é? Uma delas, a Halliburton, era inclusive do próprio vice-presidente dos Estados Unidos, né? Uma das empresas mais atuantes, então, na reconstrução do Iraque foi a empresa justamente da qual era um dos acionistas majoritários, o próprio vice-presidente dos Estados Unidos, né? Mas então é só de enriquecimento pessoal isso? É só porque o sujeito é um safado sem vergonha? Talvez haja uma certa lógica nisso também, né? Mas não é exatamente disso que a gente está falando, né? O Estado promove então uma guerra, né? O Estado precisa se armar. Ao se armar, porque o exército é o exército público, é o exército norte-americano, ele dinamiza a própria economia norte-americana, né? Então, comprando os mísseis, comprando os armamentos, enfim, os aviões, porta-aviões, que são máquinas de guerra caríssimas. O Estado dinamiza a economia, né, armando-se. O Estado utiliza, então, esses armamentos, o Estado permite a reconstrução do país, em parte também por capitais privados, que são capitais privados que, obviamente, financiarão as campanhas do Partido Republicano, são capitais privados, enfim, com grande peso de atuação na política norte-americana, na sociedade norte-americana, e a roda gira. Os Estados Unidos se mantêm, então, numa posição de liderança mundial, os Estados Unidos mantêm um exército forte, mantêm uma economia forte, mantêm um Estado forte. Cria-se um ciclo vicioso. E com isso os Estados Unidos lideram uma competição interestatal que ainda existe nos dias de hoje, não é? A Rússia ameaça, a China ameaça, mas nenhuma delas chega aos pés dos Estados Unidos em termos da eficiência do estabelecimento dessas articulações todas. Para efeitos de análise histórica, as lideranças individuais, elas são muito menos individuais do que políticas, né? São políticas no sentido de que elas atendem a determinados interesses, que elas jogam certos jogos de poder. Para nós isso é muito mais interessante do que as idiosincrasias pessoais de cada um, do que os planos conspiratórios, as histórias secretas.
Estamos diante novamente de lógicas. Essas lógicas são essas que eu estou analisando aqui, né? E aí, se você me permite, volto aqui para essa questão das monarquias centralizadas dessa época e dessa conjugação de poder político, econômico e militar, né? Para mostrar então, né? Aliás, para constatar, que vocês já sabem, Cristóvão Colombo, que estava a serviço da coroa espanhola, interessada que estava em promover a expansão material, expansão do mercado da Espanha, mas também uma expansão espiritual, uma expansão cultural. Não é um empreendimento puramente público, é um empreendimento com capitais privados. Esses capitais podem ser, então, capitais florentinos, capitais venezianos, capitais genoveses, que são muito importantes nessa época, que estão lá também financiando armadas como a de Vasco da Gama, Índia, de Cabral, Brasil. Esses capitais, então, eles se unem a esses capitais do Estado, a esses interesses do Estado e estabelecem, então, parcerias que se tornam bastante coerentes e que permitem essa expansão material barra espiritual da Europa. Mas eu dizia também que há uma dimensão demográfica dessa expansão. Ela pode ser observada nesse gráfico, também publicado por Fernand Braudel, Civilização, Material, Economia e Capitalismo. Esse gráfico nos mostra uma tentativa de quantificação da população mundial do ano de 1200 até cerca do ano de 1800. Impossível obtenção de dados precisos, de dados completamente confiáveis. Como grande historiador que foi, Braudel buscava aproximações, lidava com escalas na história. Essas aproximações, com todas as suas imprecisões, mostram coisas fundamentais. Independentemente, então, do grau de precisão desses números, né, Braudel nos mostra que, né, multiplicando a população da China por 4 ou por 5 vezes, uma população aproximada da China, ou a população da Europa por 4 ou 5 vezes, então nós temos da China essa linha contínua, da Europa essa linha pontilhada. Quer dizer, Braudel sabe mais ou menos a população da China, sabe mais ou menos a população da Europa. Multiplica por 4 ou por 5, supondo que isso daria algo próximo do total da população mundial. Independentemente dos números, nós temos um movimento. Que movimento é esse, né? Ora, uma tendência à estabilização aqui nos séculos XIII, nos séculos XIV. Século XIV, então, promove um declínio, né, sobretudo da população europeia, a população chinesa não. Então, essa grande catástrofe demográfica que tem a ver com a peste negra de 1376, né, uma recuperação nos séculos seguintes, um grande crescimento da população mundial, tomando-se por base ou a China ou a Europa, no começo do século XVIII. Aqui, então, quando a curva chinesa se torna abrupta, a curva europeia já é importante. No século XVIII, então, nós temos o início do crescimento da população mundial, de modo que ela jamais deixará de crescer. No século XIX, um novo boom. E no século XX, uma escala até então inimaginável, até chegarmos nesses cerca de 7 bilhões de indivíduos que nós somos. 7 bilhões, né? Sendo que no século XVI isso aí estaria em torno, enfim, de 500 milhões de habitantes, quando muito, para 7 bilhões, quer dizer, multiplicando-se por 14. Né? O tamanho do planeta é o mesmo. A quantidade de gente vivendo no planeta começa a se tornar cada vez maior. Há, então, uma certa dimensão a ser compreendida nisso daqui. Essa planetarização do comércio europeu, das rotas europeias, vai de encontro ao início de um crescimento sem precedentes da população mundial. Não estamos aqui dizendo que isso ocorre porque a população cresce, porque a população podia crescer e ficar quietinha lá no seu canto, não é verdade? Só que esse crescimento ocorre já tendo por base um movimento de globalização anterior.